Paz, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, para dar um segmento, né, e, na verdade, melhorar um pouquinho a nossa base sobre estes assuntos referentes à escatologia. Nós vamos hoje começar a abordar, né, as revelações que Deus deu a Daniel. A gente pode falar muita coisa sobre Daniel, tem muitas coisas escritas sobre ele. Mas uma das coisas impressionantes é a qualidade e a profundidade das profecias que Deus deu a esse homem. Não tem como a gente estudar qualquer assunto referente à escatologia sem passar por ele. É a partir dele que a gente começa a ganhar um sentido para as coisas que Jesus falou muito tempo depois, que Paulo falou. Tudo foi revelado a ele, sobretudo uma linha, né, de como as coisas aconteceriam em um tempo. Então, eu vou fazer uma leitura aqui de um texto. Esse texto eu vou depois colocar lá no grupo para vocês lerem, tá? Então, durante toda a história humana, desde o momento que Deus nos criou lá no Éden, Deus sempre procurou maneiras de se revelar, de nos guiar e nos preparar para um relacionamento definitivo com Ele. De muitas formas, Deus também revelou detalhes sobre os seus planos para o nosso futuro. Por outro lado, o desejo do homem de conhecer o futuro, prever acontecimentos, ter informações privilegiadas sobre o amanhã, levou muitos à ruína e deixou um rastro de falhas e informações erráticas que até hoje permeiam o imaginário do ser humano. Não dá nem para descrever, gente, mas já passou de 50 a quantidade de datas que foram marcadas para a vinda do Senhor. A gente conhece, está registrado de uma maneira mais, digamos assim, cronológica, os últimos 50, 60 anos. E alguma coisa um pouco anterior a isso, porque desde 1800, né, que os cristãos estão marcando datas efetivas. Mas antes disso, toda hora alguém estava marcando alguma coisa. Não, amanhã Deus vai voltar. E por que as pessoas faziam isso? Porque não havia conhecimento da Bíblia. Quando você examina as Escrituras, você pode não entender tudo o que elas dizem, mas com certeza você descobre o que ela não diz. Você percebe que aquilo não está ali. Espera aí, isso aqui não está escrito aqui. E aí você começa a ter um posicionamento diferente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é apenas conhecendo o que está escrito, é também conhecendo o que não está escrito para que a gente possa se posicionar. Então, muitas vezes, os próprios cristãos marcaram datas. Os pseudo-cristãos, né, marcaram datas quando seria o arrebatamento, quando seria a segunda volta. Ah, Jesus estava... Segunda volta é triste, não é coisa feia, eu vi isso errado, né? É segunda vinda, não é segunda volta. Ele veio e vai voltar. Então não é a segunda volta, é a segunda vinda. Mas toda hora a gente erra. Me corrijam se vocês ouvirem. Então, quantas vezes já foi marcada a segunda vinda de Jesus? Inúmeras. E ele já voltou? Não. Nós lemos aqui, uma das coisas que nós lemos é que quando ele voltar de fato, todo olho verá. Isso não aconteceu. Senão ninguém precisava dizer para a gente também teria visto. Nós estamos aqui. Se todo olho verá, não é os que creem, é todo olho. Então, à medida que a gente começa a conhecer as Escrituras, se cumpre aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós, cristãos autênticos,
Qualquer tentativa de predição do futuro que esteja fora dos textos bíblicos é apenas uma especulação, pois sem a base verdadeira da palavra de Deus registrada nas Sagradas Escrituras, não há como se sustentar qualquer tese quanto ao futuro. É como você dizer, amanhã vai chover. Aí você está num quarto fechado sem janelas. Como é que você sabe? Você tem um calo que quando o tempo vira ele dói? É alguma simpatia, alguma coisa, né? Alguma crendice, alguma mania que você tem. Não é algo real, você não viu. Então não dá para prever nada do futuro se não for através da Bíblia. E exatamente, né? Em contrapartida, quando se trata da Bíblia Sagrada, as revelações de Deus são genuínas e muito precisas, em detalhes, já que Deus está se revelando e o seu propósito para os seus filhos, de modo que possam ser guiados, guardados, protegidos e se manterem firmes na esperança e na fé, capazes de escolher o que é bom e verdadeiro, vindo da parte de Deus. Então a gente tem, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, uma frase muito interessante falando a respeito desta realidade. Gênesis, capítulo 18, o versículo 17. Na verdade é um texto, né? Eu vou ler só um comecinho aqui. Versículo 17 em diante diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então veja, Deus tinha planos e ele decidiu não ocultar esses planos a Abrão. Por quê? Porque Abrão cria nele. Isso é um prenúncio do que acontece com tudo que está registrado na Bíblia. Tudo que está registrado, diz a própria palavra, é para o nosso proveito. Deus não deixou nada escrito para dar uma satisfação a ninguém, não. É para que a gente conheça o que Ele tem preparado para nós. E o que Ele tem preparado? Todas as promessas em relação à vida, ao contexto de como um cristão de fato vive, está na Bíblia. Como Joel disse aqui no sábado, quem estava aqui no sábado ouviu, o Evangelho é a chave hermenêutica. O que é hermenêutica? É um conceito dentro da teologia, no qual todos os assuntos têm que estar dentro do mesmo campo. Por exemplo, eu não posso falar da gema de um ovo se ela estiver fora do ovo. Existe a gema sem o ovo? Sem a clara? Sem aquela pele em volta? Sem a casca? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma gema de ovo. Então, a hermenêutica é exatamente isso, é aquilo que coloca todas as coisas dentro do mesmo contexto. O que é que junta todas as promessas? As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, depois a lei mosaica, depois todas as repetições da lei, todo o princípio bíblico, o que é que amarra tudo isso? São os evangelhos. Por isso o Senhor tem dito à igreja para ler o evangelho. Porque o evangelho é a chave de tudo. Então, dentro deste mesmo princípio, Deus deixou tudo preparado para que a gente conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, João capítulo 8, né? Quando ele disse a um grupo de pessoas, mas isso ficou registrado e nós usamos isso até hoje, não é verdade? Não é? Sim? Ou não? Sim. Eu acabei de citar aqui. Conhecereis a verdade,
Se vós fordes meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não somos discípulos de Jesus porque Ele está fisicamente aqui, nós estamos olhando para Ele. Mas nós estamos olhando para Ele. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, toda essa palavra também é Jesus. Então, entende? Nada está em oculto. Tudo está disponível para quem crê. Outro versículo que fala disso é no livro do profeta Amós, logo depois de Daniel aí. É o profeta Amós, no capítulo 3, o versículo 7. Um versículo que com certeza os profetas já ouviram várias vezes aqui. E diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus, quando está agindo em oculto lá na vida de alguém, pode ter certeza que em algum lugar Deus mostrou alguma coisa para uma pessoa. Nem que seja para aquela pessoa orar, mas Ele mostrou alguma coisa. Pôs alguém em oração. Deu uma ideia de que Ele quer abençoar aquela pessoa para alguém na qualidade de profeta. E o profeta na Bíblia não é aquela pessoa apenas que entrega uma profecia com línguas, gente. Na Bíblia, profeta é quem anuncia qualquer mensagem vinda de Deus, com ou sem línguas. Então, quando você fala de Deus a uma pessoa, e essa pessoa recebe aquilo com o coração aquecido, né? Recebe aquela palavra, entende que aquilo está além de você. Você foi um profeta. Você não falou em línguas, mas você anunciou a mensagem do amor de Deus. E não foi isso que o Senhor nos mandou fazer? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho? São profetas. Então, Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas. Ele sempre mostrou, em todo tempo, o que Ele faria. Desde Gênesis, existem promessas sobre o Messias que viria. Às vezes as pessoas não entendem o que leem, mas elas estão lá. E é dentro desse panorama de revelações de Deus que chegamos ao profeta Daniel, a quem Deus revelou detalhes precisos e em meio a profecias surpreendentes, nas quais se descortina seu plano para o futuro do mundo. Nos capítulos 2, 7 e 9 do livro de Daniel, há revelações poderosas que se referem ao tempo do profeta e muitas ao futuro, indo até a volta de Jesus ao mundo. No meio de tantas informações, por exemplo, Deus revelou a Daniel a exata ocasião da primeira vinda do Messias e da sua morte. A exatidão no cumprimento literal dessas profecias fortalece nossa fé em Deus e na sua palavra, nos ajudando a viver sua vontade com muito mais alegria e empenho, renovando nossa esperança em sua graça. Assim, precisamos compreender o teor dos capítulos 2, 7 e 9 do livro de Daniel, nos aprofundando nessas profecias para, a partir dela, buscarmos mais conhecimento em tudo que a Bíblia Sagrada revela sobre os eventos que acontecerão no fim dos tempos. Então nós vamos examinar cada um desses capítulos individualmente, tá certo? É claro que nós não vamos analisar o capítulo inteiro, nós vamos nos concentrar na revelação de Deus, tá certo? O capítulo 2 do livro de Daniel é o foco do nosso assunto hoje, tá? Semana que vem, ou a outra, eu vou falar sobre o capítulo 7 e numa outra oportunidade sobre o capítulo 9. Nós vamos dividir em 3 pedaços, para não ficar muito pesado. Embora o assunto seja basicamente o mesmo, mas para que a gente tenha tempo de assimilar, né? Porque quem nunca leu. Tá? Eu vou ler aqui uma parte do capítulo 2, que vai do versículo 31 até o 45. Porém, esse capítulo 2 inteiro é algo assombroso. Quando você lê, você talvez se sinta
confortável lá no sofá da sua casa, na sua cama, encostado. Mas imagina um homem numa terra estrangeira, um homem que foi levado para lá ainda garoto, junto com muitos outros, e que sobreviveu, né, não apenas ao domínio militar que o outro reino estabeleceu, mas ele foi levado para aquela terra e teve que aprender a viver no meio daquele povo idólatra, sem ser idólatra, sem se contaminar com aquelas coisas e, ao mesmo tempo, sem desagradar ao rei. Nabucodonosor não era apenas um rei, ele era um imperador de um grande reino. Várias nações estavam na mão desse homem. E ele era terrível. Para ele, a vida de qualquer pessoa não tinha o menor valor. Não é aquele negócio de direitos. Ninguém tinha direito perto dele. Todo mundo tinha deveres e obrigações. Direito só a quem ele queria dar. E tinha que ser pessoalmente dado. Esse homem teve um sonho. E o sonho foi perturbador, inquietante. Só que ele acordou, sem sono, sabendo que teve um sonho terrível, uma revelação poderosa que ele precisava entender, mas ele não lembrava nada do sonho. E aí ele mandou chamar todos os magos. Eles eram pagãos. Então vamos traduzir essa palavra? Feiticeiros, cartomantes, astrólogos, taróglogos, buziólogos e todos os ufólogos, qualquer coisa que falasse do sobrenatural, para ele estava valendo, desde que falasse o que ele queria ouvir. E ele mandou chamar toda aquela leva de gente e falou: bom, é o seguinte, eu tive um sonho, eu estou angustiado porque eu quero saber o que eu sonhei e eu não lembro. E eu não quero só saber o que eu sonhei, eu quero saber o que eu sonhei, o que eu sonhei quer dizer. Aí os magos, os feiticeiros, os astrólogos, o pessoal falou: rei, o senhor é rei. Mas o senhor não pode exigir da gente que a gente dê a interpretação de algo que o senhor não sabe o que é. E aí o rei falou: ah, é? Chamou o capitão da guarda e falou o seguinte: reúne todos, se ninguém me der a resposta, pode matar. E aí o capitão da guarda saiu caçando todo mundo que pertencia àquele ministério. E Daniel era um deles. Porque ele já tinha interpretado alguns sonhos, porque ele já tinha revelado a vontade de Deus na vida de algumas pessoas, e por isso o colocaram no meio desses magos. E aí o capitão da guarda foi atrás de prender todo mundo, para matar todo mundo, porque ninguém sabia dar a resposta. E os caldeus, o povo, né, da Babilônia, era um povo extremamente crédulo. Qualquer coisa que tivessem dito, funcionaria. Mas eles estavam falando com o rei, eles não estavam falando com qualquer um. E aí, quando chegaram até Daniel, Daniel estranhou, né? Falou: o que aconteceu? O que aconteceu para que o rei mandasse reunir todo mundo com tanta pressa? E aí o capitão falou para ele, falou: bom, Daniel, é o seguinte, o rei teve um sonho, ele não lembra que sonho ele teve, e ele chamou os caldeus, todos os magos, para que lhe dessem a revelação do sonho e a sua interpretação, e ninguém conseguiu. Aí Daniel, com toda a ousadia de quem tem certeza de que Deus é maior do que tudo isso, falou: espera aí,
Então pode parar. Vai lá e fala para o rei, pede ao rei que nos dê tempo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir dar a interpretação para o rei. E aí, o capitão entrou, falou com o rei, e o rei autorizou. Deu um tempo, sei lá que tempo é esse, a Bíblia não é específica. E aí esse homem, Daniel, chamou seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abedínego, e falou, gente, é o seguinte, vai todo mundo morrer, inclusive a gente, porque o rei quer saber que sonho que ele teve e o que significa o sonho que ele teve que ele não lembra. Então vamos clamar, porque só Deus pode revelar os segredos do coração. E aí eles oraram. Oraram e dormiram. E Daniel sonhou. Exatamente o mesmo sonho que o rei havia tido. E aí Daniel foi lá no outro dia, diante do rei, e falou, rei, o Deus dos deuses, o Deus do céu, deu ao Senhor um sonho. E ele deu esse sonho ao Senhor, e ele vai dar-lhe a interpretação também, para que o Senhor saiba o que vai acontecer depois do Senhor, não apenas aqui, mas no reino todo. E Deus me revelou, não é porque eu sou maior que ninguém, mas porque Ele é maior, e Ele quer que o rei saiba a resposta. O que o Senhor quer, nenhum homem é capaz de fazer, mas tem um Deus lá no céu, e a Ele nada escapa. E aí vem essa passagem, né? Daniel, capítulo 2, versículo 31 até o 45. Diz assim, tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, eis aqui, né, uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi também juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragana nas eiras do Estil. Fizeram como poeira. Foram levados pelo vento, tá? E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. E a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao Rei dos Reis o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não tem nem o que falar, né? Eu postei lá no grupo, e depois vai estar aqui também, uma fotografia da estátua. Uma fotografia não, né? Um desenho da estátua. E o que Deus mostrou ao rei? Uma sucessão de 4 impérios mundiais que ainda aconteceriam. Começando no próprio império da Babilônia, que era a cabeça de ouro. Depois vieram os medos persas, que são os ombros, né, os braços e uma parte do tórax de prata. Depois o império grego, que é o ventre de bronze, o início dos quadris aqui. E depois as pernas de ferro, que era o império romano. Ninguém nunca tinha nem ouvido falar de Roma. Nem existia uma força militar em Roma ainda. Muito menos na Grécia. Ninguém imaginaria que os medo-persas se levantariam e tomariam o reino do filho de Nabucodonosor. E Deus mostrou tudo isso ao rei. 604 anos antes de Cristo, Deus começou a revelar àquele homem detalhes precisos do que aconteceria na história do planeta. Quem seriam os governantes daquela região do Oriente Médio? E Deus mostrou tudo isso a Daniel através de um sonho. E o sonho não foi nem para ele, foi para o rei Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro daquela estátua que ele mesmo viu. Olha que coisa. Deus revelou, né, na pureza. Por que o ouro é o metal mais valioso? Porque ele é bonito? Porque ele é maleável? Não. Porque ele tem valor comercial. E depois dele, a prata. Ou seja, o primeiro foi Deus que colocou. O segundo foi resultado das implicações políticas daquilo. Imagina uma estátua gigantesca com pés de barro. Como é que parava em pé? Olha quanta coisa Deus mostrou. Não foi, o rei não esperava tanto. Tanto que a palavra diz que quando Daniel terminou de falar, o rei se prostrou diante dele, como quem se coloca diante de um Deus. E mandou que fizessem ofertas a ele, de manjares, de especiarias, fizessem sacrifícios, porque aquele cara não era um cara, era um Deus. E aí ele falou, para, Deus está lá. Eu sou apenas um homem. Entende? Deus tem planos. E Ele vem revelando esses planos de muitas maneiras. Esse aqui é só o início. Mas olha quanta coisa. Nós vimos se cumprir até aqui as pernas de ferro, os 4 impérios, os 4 primeiros impérios.
A Bíblia dá a entender que essa segunda parte, né, do quarto reino, a mistura do ferro com o bronze, porque as pernas eram de ferro, né, a partir daqui até lá. Quando chegava lá, tinha uma parte de ferro e uma parte de barro. A interpretação desse profeta, de Daniel, é que esta última parte ainda não aconteceu. Por isso, quando a gente fala a vocês do reino do anticristo, a gente fala do relógio que está parado, é com base nessas coisas. Esse último reino mundial ainda não se levantou. E ele um dia vai se levantar. Vai ser o anticristo. Está escrito. Eu vou continuar a leitura do texto aqui que eu escrevi, para não me perder, né? Então vamos lá. Em 604 a.C., Deus revelou com extrema exatidão o que ocorreria ao povo de Israel e às nações ao redor, e predisse que sucessivos impérios mundiais governariam o Oriente Médio e a região do Mar Mediterrâneo. No sonho dado por Deus a Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele contemplou, uma estátua feita de diferentes elementos, cada um simbolizando o império mundial, começando pelo dele mesmo e mostrando os que se levantariam futuramente e dominariam aquela região. Então, o primeiro império, a Babilônia, representada pela cabeça da estátua que era feita de ouro. O segundo império, o Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata. O terceiro império, que seria o Império Greco, ou a Grécia, representada pelo ventre e quadris de bronze. E o quarto reino, Roma, representado pelas pernas de ferro. Os pés da estátua, constituídos em parte de ferro e em parte de barro, mostrando uma mistura de elementos que é fisicamente impossível, representa um império futuro, uma segunda etapa do governo do Império Romano numa escala mundial, que não aconteceu ainda. Da mesma forma, o rei Nabucodonosor viu, em determinado momento do sonho, uma pedra ser cortada sem mãos e ser arremessada contra os pés da estátua, destruindo-a totalmente. A pedra simboliza o Messias, a rocha, o qual, na sua vinda em glória, destruirá todos os reinos e governos humanos e estabelecerá o seu reino. Nós podemos ler Salmo, capítulo 2, livro de Salmos, capítulo 2. Aqui na minha Bíblia tem um título, O Reinado do Ungido de Deus. Esse é o título desse salmo, O Reinado do Ungido de Deus. Diz assim: Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade, os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor.
Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Uma descrição do reino do Messias e como ele virá lá na frente. Vai destruir todos os reinos da terra. Destruir no sentido de vão perder, né? Os exércitos estarão reunidos lá, nós vamos falar sobre isso. Mas a autoridade dos governos terrestres, essa, digamos assim, atitude vaidosa que a gente vê aí, de presidentes, de ministros, vai cair por terra. Quem é o homem diante de Deus? Como comparar e dar majestade, honra e glória a um ser humano, quando Deus, a perfeição, está do lado? O homem parece poeira. E é isso que essa palavra diz. Outra passagem muito importante sobre isso, Apocalipse, capítulo 19, do versículo 17 ao 21. Não especificamente falando do reino, mas sim da destruição dos reinos humanos, ok? Apocalipse 19. Do versículo 17 até o 21. Uma parte só, né? Diz assim: Eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, de novo, aqui a destruição dos exércitos. E é um simbolismo, né? Porque quando você destrói o exército de um país, o que sobrou do país? Nada. Você é dono dele. Então não tem mais autoridade lá. A autoridade passa a ser aquele que venceu. Então, quando Jesus destruir todos os exércitos, ele estará destruindo a autoridade dos reis e dos governantes da terra. Então, é isso que isso aqui simbolizava. Imagina uma pedra ser cortada de uma montanha do nada, né? De repente, um pedaço da montanha voa, bate no pé de uma estátua enorme, poderosa, e a estátua vira pó. E aquela pedra vira uma enorme montanha. E aí vem o profeta e fala: era Deus destruindo todos os impérios e Ele colocando o seu reino no lugar. É isso que vai acontecer um dia. Acreditando a gente nisso ou não, entendendo a gente com profundidade isso ou não, mas é exatamente isso que vai acontecer. A gente falou aqui um pouquinho sobre o arrebatamento, falou também um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. Isso vai acontecer exatamente no momento da segunda vinda. Então nós vimos, aconteceram, veja bem, a profecia foi 604 anos antes de Jesus nascer. Ninguém sabia que um dia a Grécia dominaria aquela região. Muito menos os medo-persas que, por assim dizer, tinham parentesco com os caldeus, né, com os babilônicos. Que dirá de Roma? Roma nem existia.
E Deus já estava falando que eles governariam. E não governou? Depois do reino da Babilônia, não se levantou o rei Dário? Primeiro o rei Ciro, depois o rei Dário, dos medos e dos persas. Dário, depois Ciro. Primeiro Dário, depois Ciro. Depois, é Ciro. Ciro era o medo, depois veio o Dário, né? Eram os dois, né? Agora eu confundi, vou ter que ler, não estou lendo. Mas se levantaram dois, um medo e o outro persa. E os dois reinaram quase juntos, eram amigos. Não eram inimigos, eram parentes. E um sucedeu o outro. E aí depois veio o reino da Grécia. Alexandre o Grande conquistou toda aquela região. E depois apareceu o Império Romano. E não é só isso, olha a precisão. O reino de Nabucodonosor era um reino de inteligência. Ele dominou, claro, pela força, mas ele era extremamente sábio, extremamente inteligente. Por isso Deus o colocou como cabeça. Depois os outros foram perdendo essa qualificação. Veio o Império Romano. Ferro. Por quê? Porque destrói tudo. Onde passa, esmigalha. E não foi exatamente o que o Império fez? O que o Império Romano fez? Destruiu tudo. Foi arrebentando. Nabucodonosor dominava, e uma vez que ele dominava, ele trazia para perto de si os grandes, para ensinar a cultura do seu povo e aprender a cultura daquele povo. Os medos e persas governavam com liberalidade. Eles deixavam cada nação ter a sua própria direção, a sua própria religião. Eles não ficavam impondo coisas. A Grécia quis aproveitar o conhecimento de todos, crescer com a cultura, com as artes. Mas aí veio Roma e saiu pisando em cima de tudo, destruindo tudo, não sobrou nada. Varreu o mundo. Não é uma descrição precisa do que aconteceu? E nós sabemos que aconteceu, porque está registrado na história, não é só na Bíblia, é na história secular. Nós estudamos isso nas escolas. Olha, Deus deu uma visão, um sonho a um homem. E através desse sonho revelou o que iria acontecer. E ainda está acontecendo. Como a gente não vai acreditar que uma hora esses pés em parte de ferro e em parte de lodo vão se levantar de novo e governar sobre o mundo outra vez? Deus cumpriu 90% do que Ele falou, falta 10%. Você acha que Deus não vai cumprir esses 10%? Isso é para que a gente se prepare. Isso é para que a gente renove a nossa fé, a nossa esperança. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Ele ainda não cumpriu é porque não chegou o tempo. Mas Ele vai cumprir. Ele não volta atrás na sua palavra. Então lembre-se disso. Na próxima vez, quando a gente estudar o capítulo 7 de Daniel, você vai ver que Deus fala mais ou menos a mesma coisa, mas agora num sentido mais voltado para o povo de Israel e mais, digamos assim, referentes à conduta humana. Aqui é uma coisa mais política. O próximo é em relação à natureza humana. Nós vamos abordar isso numa próxima aula, porque esse assunto é muito longo e não dá para falar tudo de uma vez. Então eu postei lá já essa foto, né, para que vocês possam ver, examinar. Vocês vão ver que tem aqui do lado aqui direito, tem um desenho de um animal aqui. Isso faz parte daquilo que a gente vai ler no capítulo 7. Também é uma representação dos reinos, agora na forma dos animais. E aqui do lado esquerdo você vai ver que tem umas setinhas com uma indicação de tempo. Isso é o período
na história em que esse reino, né, estava ali, e especificamente o período onde a profecia começou a se cumprir. Então depois vejam com calma lá em casa. Algumas informações, inclusive essa bonita fotografia da estátua, eu tirei desse livrinho aqui, ó. Esse livrinho foi escrito por um judeu messiânico, chama Menu Kalisher. Ele está lá no site do Chamada da Meia-Noite. Isso é um livretinho, tem acho que 30 páginas. Quando eu comprei, eu paguei, se não me engano, R$9, com frete. Eu não sei quanto está hoje. Se tiver ainda disponível lá, deve estar na faixa de uns R$15 no máximo. Vale muito a pena você ter esse livro. Muito a pena. Ele tem uma informação muito legal, à medida que você vai estudando, ele faz uma linha do tempo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui na parte de baixo, ó. Tem uma linha do tempo, eu vou passar aí para vocês darem uma olhada. E ele vai dizendo, dentro dessa linha do tempo, onde estará a igreja, onde estará Israel e onde estarão os gentios. Quem vai passar, lembra que eu falei daqueles 3 grupos? Ele também fala aqui. Ele fala um pouquinho sobre essa estátua, algumas coisas que eu disse aqui e um pouco mais. Fala também sobre esses 3 capítulos de Daniel. Então é um livro bastante interessante, embora resumido, ele é muito interessante. O nome do livro é Futuro. E o autor é Menu Kalisher. Se você entrar lá no site da Chamada, provavelmente você vai encontrar. É da Actual Edições. Tá? Aconselho para quem puder. Está aqui, ó, depois você vem aqui dar uma olhada, tá bom? Quem quiser para tirar foto, para pesquisar lá na internet, fica tranquilo. E o nome dele também consta dentro desse estudo que eu vou postar para vocês depois. O meu irmão Paulinho já deve ter convertido para PDF para postar lá. Está lá na bibliografia embaixo o nome desse livro, o nome do autor e da editora, para que vocês pesquisem, tá bom? Ele fala desse assunto que eu já falei, dos outros 2 que eu vou falar e de mais algumas coisas. É bem legal. É um roteirinho. Ele vai fazendo uma descrição cronológica dos eventos. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de material, se você puder, tenha. Não precisa. Se você quiser o meu emprestado, eu lhe dou, você tira xerox. Mas o que você vai gastar com xerox é capaz de ser mais caro do que você comprar o livro, se você duvidar. Eu já tenho esse livro há uns 15 anos, né? Acho que mais, quando a gente começou a estudar lá. Só fora do salão da Vila Galvão, nós ficamos 10 anos. Mais o tempo que a gente está aqui, mais o tempo que a gente ficou lá, por baixo uns 15 anos. É muito interessante. Amém, irmãos? Então, lembre-se disso, que eu preciso que você interprete essa realidade. Tudo isso que a gente fala, toda essa revelação, todo esse momento em que Deus mostra essas coisas, não é para nos assustar, é para que a gente tenha confiança. Tudo que Ele falou aconteceu, ou ainda vai acontecer. Se Deus falou com você profeticamente, de alguma maneira, através da palavra, e você espera o cumprimento de alguma profecia, de alguma promessa específica de Deus, não desanime. O tempo, às vezes, não é o nosso, é o de Deus. Como eu disse aqui, a vida humana é regida pelo tempo, mas a vida de Deus não. Ele não é regido pelo nosso tempo. Então, às vezes, nós esperamos as coisas para ontem, mas Deus está preparando para o dia de amanhã. E aí? A gente acha que está atrasado, e Deus acha que ainda não chegou a hora. Se você confiar nele, se você descansar nele, se você realmente deixar que ele seja muito mais do que um nome escrito no livro, você vai perceber que muita coisa na sua vida vai ser diferente. Que muitas coisas na sua história, Deus vai realizar assim. Não assim de rápido, mas assim sem você perceber. Quando você vê, já aconteceu. Porque Deus é fiel. E o que Ele fala não passa. Não volta vazio para Ele. Amém? Curve a sua cabeça.
Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós queremos Te bendizer e Te exaltar, Senhor, pela grandeza da Tua revelação, a qual nós temos acesso hoje, ainda com maiores detalhes do que o próprio Daniel, Senhor. Porque nós vemos na história que estas coisas já aconteceram e aconteceram exatamente como Tu disse que aconteceria. Tu deu revelações poderosas àquele homem, mas quem se beneficia dela hoje somos nós, porque nós encontramos nisso um renovo para a nossa fé, um motivo a mais para a nossa esperança, para darmos mais um passo, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo isso, porque Tu, que com tanto detalhe, com tanta precisão, mostrou as coisas que iriam e até mesmo as que ainda vão acontecer. Tem trabalhado para nos preparar para viver todas essas coisas de uma maneira poderosa, de uma maneira, Senhor meu Deus, verdadeiramente majestosa, porque é na Tua companhia e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Em particular, Senhor meu Deus, nós Te pedimos que ajude-nos, Senhor, para que a nossa mente possa, de fato, ser alcançada por toda esta revelação. E que da mesma maneira, Tu encontre em nós fé, esperança, credulidade, para poder revelar outras coisas, detalhes, ainda que pequenos, de coisas pequenas da nossa vida pessoal, mas que para nós são tão importantes, Senhor. Nos ajuda a estar prontos, Senhor, a conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus evangelhos como a chave hermenêutica que Tu tem dito que ela é, para que nós possamos nos posicionar e não nos perder de Ti e da Tua verdade. Que toda confusão, engano sejam desfeitos, que todo o embaraço seja, Senhor, sanado e que nós possamos compreender a Tua palavra e crer nela cada vez mais, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome e o nosso bem-estar e salvação. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que vive, que reina, que atua e prevalece para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.